Ata da sexta sessão ordinária do primeiro período da quarta legislativa da 18ª legislatura. Presidente Dudu Holanda, terceiro vice. Ao primeiro dia do mês de março do ano de 2018, nessa cidade de Maceió, capital de Alagoas, às 15 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Dudu Holanda, ocupando a presidência, Gilvan Barro, ocupando a primeira secretaria, Severino Pessoa, ocupando a segunda secretaria, Bruno Toledo, Chico Holanda, Inácio Loyola, Isnaldo Bulhões, Léo Loureiro, Marquinhos Madeira, Ricardo Nezinho, Sérgio Toledo, Tarcísio Freire. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei ordinária de número 562/2018, subscrito pelo deputado Ronaldo Medeiros, considerando de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Serra da Mandioca. Encaminhada à segunda comissão, indicação de número 565/2018, subscrito pelo deputado Tarcísio Freire, indicação de número 566/2018, subscrito pelo deputado Marquinhos Madeira, requerimento de número 1662/2018, justificativa de ausência do deputado Ronaldo Medeiros no dia 28/2, requerimento 1663/2018, justificativa de ausência da deputada Jó Pereira no dia 28/2, requerimento de número 1664, subscrito pelo deputado Marco Barbosa no dia 28/2 e 1º/3. Justificativa de ausência do deputado Antônio Albuquerque no dia 28/2. Esgotada a matéria do expediente, não há oradores inscritos. Na hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum, não há número legal para deliberar. Encerrada a ordem do dia, passa-se a explicações pessoais. Não oradores e explicações pessoais. Senhor presidente, convido os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima terça-feira. É o que consta, senhor presidente, em ata. Em discussão, a ata. Não havendo discussão nem impugnação, considero aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário, para a leitura do expediente. De lei ordinária 564/2018, interessado o Tribunal de Contas cria o cargo de assessor especial de auditoria no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e da outras providências. Projeto de lei ordinária 565/2018, interessado ao Tribunal de Contas, cria a carreira de assessor técnico de auditoria no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Projeto de lei ordinária 566/2018, Tribunal de Contas é o interessado, dispõe sobre as prerrogativas e a remuneração dos membros do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas. Projeto de lei ordinária 567/2018, interessados no Tribunal de Contas, dispõe sobre a criação e as atribuições e a remuneração dos cargos de assessoria no âmbito do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas e da outras providências. Projeto de lei ordinária 568/2018, interessado no Tribunal de Contas, dispõe sobre a criação do cargo de analista de controle interno e da diretoria de controle interno e da outras providências. Projeto de lei ordinária 569/2018, interessado no Tribunal de Contas, dispõe sobre a alteração dos anexos 1 e 3 da Lei nº 7471/2013, que trata dos subsídios percebidos pelos ocupantes dos cargos de direção, chefia de gabinete e chefia da Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e da outras providências. Requerimento 1668/2018,
Interessado é o senhor deputado Ricardo Nezinho, requer a mesa na forma regimental justificar a ausência nas sessões do dia 6 e 7 de março de 2018. Excelentíssima senhora prefeita Rita Coimbra Cerqueira Tenório e o vice-prefeito Áureo Teixeira e a Câmara Municipal convidam Vossa Senhoria, Excelências e Ilustríssimos e família para prestigiarem a 25ª Semana de Cultura e 56º aniversário de emancipação política da grande cidade de Chã Preta. É o que consta, seu expediente, é o que consta, senhor presidente, no expediente dessa tarde. Por ordem de inscrição, concedo a palavra ao deputado Ronaldo Medeiros. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Jó, jornalistas, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, hoje pela manhã eu participei de uma sessão pública que que é uma das pré-condições para a privatização da Eletrobras, da CEAL aqui em Alagoas. Sessão pública tumultuada, uma sessão pública onde houve limitação do número de pessoas para assistir, e uma sessão que ela está decretando, não é, na minha opinião, a morte de uma grande empresa aqui em Alagoas. Eu digo a morte porque essa empresa hoje é que regula o Rio São Francisco. Rio São Francisco, quem tiver com a Chesf na mão, privatizando a Chesf, você privatiza o Rio São Francisco. Mas não é só uma privatização que está em jogo. Quando se privatizou a telefonia, você tem concorrentes. Tem várias concorrentes hoje na telefonia. E você, quando privatiza a energia, você vai ter apenas, você não vai ter outra CEAL, outra empresa, não vai poder colocar um poste na mesma rua, deputada Jó, para concorrer. Aquelas cidades pequenas, as localidades da área rural, empresa privada não vai investir de maneira nenhuma em localidades afastadas. Não vai, de maneira nenhuma. Eu dou um exemplo aqui, lá da Barragem Leste. Barragem Leste é um povoado, é um distrito que é de Delmiro Gouveia, mas fica esse distrito vizinho Paulo Afonso. Fica a 25 quilômetros de Delmiro Gouveia e fica a 5, 6 quilômetros de Paulo Afonso. Lá nós temos uma energia de péssima qualidade. Só que lá não é Eletrobras, lá é a Coelba. Mesmo sendo em Alagoas, a Barragem Leste, historicamente, quem fornece energia, deputado Chico Holanda, é a Coelba, que é privatizada da Bahia. Energia de péssima qualidade, fiação, dá curto-circuito, falta energia direto. A população reclama para a Coelba, ela não está nem aí. A Coelba não está preocupada lá com a Barragem Leste. Esse é um problema. Eu fui lá há quase 5 anos e toda semana ou todo mês eu passo na Barragem Leste e ninguém nunca deu jeito. Porque a Coelba não quer investir na Barragem Leste. Para ela a Barragem Leste não existe. E assim vai ser com todas as companhias que forem do ramo de energia, que forem privatizadas. Cidades pequenas, a localidade rural, a área rural, o Luz para Todos, por exemplo. Qual é a companhia privatizada que vai investir lá na roça, vai levar energia para a roça? Se em tese dá prejuízo. Se ela vai investir pelo social, os acionistas vão aprovar um recurso para ser investido pelo social. Diversas áreas. No estádio de futebol você pode privatizar. Perfeito.
Um centro de convenções, se pode privatizar um centro de convenções. Agora, energia, quem daqui, nós, deputados aqui, quem nunca foi pedir por alguma localidade já na Eletrobras aqui, ou na antiga CEAL? A gente vai. Não é privatizando nesse serviço quem vai fiscalizar. As tarifas vão aumentar. Ah, tem a ANEEL que acompanha, que fiscaliza. Fiscaliza o quê? Fiscaliza o quê? Quem vai pagar essa conta? Eu sou totalmente contra nessa área que se privatize. Você não vai ter concorrência. Se privatiza o Rio São Francisco, o serviço não vai melhorar. Porque você vai ter uma empresa e ela, o que ela disser, o que ela fizer, vai ser lei. E a primeira coisa que se faz quando se privatiza uma empresa como a Eletrobras é chamar os servidores e demitir. Primeira coisa que se faz. Ah, eu pago 3 mil a um eletricista aqui da Eletrobras, eu vou pagar o outro R$1.000. O outro trabalha de qualquer jeito, o mercado de trabalho hoje, ele... Ou então pago por hora, que hoje a lei permite que se pague por hora. Você vai reduzir a folha de pagamento. Você não está preocupado com o ANEEL, não vai estar preocupado com a qualidade do serviço, com a expansão do serviço. Preocupação vai ser o lucro, que não é pecado. Não é pecado a empresa pensar em lucro. Agora, vai ser o lucro pelo lucro. É um grande engano. O governo Temer presta um desserviço com essa privatização. O governo Temer que, se tivesse mais um tempo, ele entregava o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, porque a situação dele não é boa. Mas se dessem mais 1 ano, 2 anos ao cidadão desse, ele vendia tudo. E sabe quem vem comprar aqui? Empresas europeias, estatais. A China está de olho. Se fosse um negócio ruim para governo, a China não vinha. Na França, você tem estatal de água e esgoto, tem estatal de energia. Olha só, país de primeiro mundo. Mas tem estatais que cuidam desse serviço de água. Tem estatal que cuida da energia. Alguns serviços, o poder público não pode abdicar. Não pode abdicar, de maneira nenhuma. Não pode abdicar. E energia é um deles. Deputada Edival Gaia, que tem muitos serviços prestados na área rural, no Luz para Todos, eu lembro, Vossa Excelência ainda na Eletrobras, isso vai ser peça de museu. Ou então o governo vai investir, vai pagar a empresa privada para colocar. Porque a empresa privada não vai fazer esse serviço. Quem regula hoje o nível do Rio São Francisco, se tem água, mais ou menos, é a Chuesf. Você acaba privatizando algo que você não pode privatizar. Não cabe a privatização. No Brasil, onde se privatizou distribuidoras, vá e veja a qualidade se o serviço mudou. Porque não tem concorrência. A base da iniciativa privada é a concorrência. Em serviços onde não pode ter concorrência, você não pode privatizar de maneira nenhuma. Isso é um crime, é um presidente criminoso, um presidente que para o Nordeste, vai ser o pior presidente da República dos últimos anos, porque só olha para São Paulo, só olha para a Avenida Paulista. É um presidente que fez um acordo com banqueiros, com o sistema financeiro. O sistema financeiro não tem crise. Ninguém ataca os juros. Essa mesma coragem que ele tem de privatizar a Eletrobras, de perseguir o trabalhador, o aposentado, ele não tem a coragem de enfrentar que o grande problema do Brasil, e o presidente
Francisco Tenório já foi deputado federal e ele sabe isso melhor do que eu. Não é Eletrobras, não é aposentado, são os juros da dívida pública que o Brasil paga. Consomem mais de 40% do orçamento da União. Aí é problema, mas ninguém ataca. Por quê? Quem quer mexer com o banco? Com capital financeiro? Ninguém mexe com isso. Agora, privatizar empresas, privatizar um patrimônio que é a CEAL para Alagoas, uma empresa que muito já contribuiu aqui, fazer reforma da Previdência contra o trabalhador, isso é fácil fazer. Agora, ir no problema, atacar o problema do Brasil, esse presidente não quer de maneira nenhuma. E nós, no futuro, nós vamos pagar uma conta muito alta, muito alta. E eu, para concluir, senhor presidente, eu vou fazer aqui um protesto contra o comando da Polícia Militar, contra o secretário de Segurança, não sei se foi um ou se foi o outro. A quantidade de policial hoje que tinha no auditório, ali na Asmal, ao redor ali do SESMAC, a quantidade de polícia que eu vi hoje ali. Alagoas não precisa de policial. Tinha policial em Grota ali, tinha policial. Fecharam as ruas todas ao redor. Se viesse Fernandinho Beiramar aqui para Alagoas, não teria 10% daquela segurança que colocaram ali. E quem foi para aquela sessão hoje pública foram servidores da Eletrobras. Ou então iria algum consumidor, algum empresário. Não ia bandido, ninguém estava armado. Policiais armados com metralhadora, com fuzil. Eu não entendo isso. Para proteger quem de quem? O funcionário da Eletrobras iria fazer isso. Cercaram o quarteirão todo. Nem carro, nem gente. E todo mundo revistado, perfeito que revistasse, que garante a segurança. Mas a quantidade de polícia que se tinha ali, desproporcional. E uns não qualificados para estar ali. Eu defendo o policial, eu defendo a polícia. Agora, a quantidade dali, aquilo intimida. Quem é que vai? Vai alguém, um cidadão ali, algum consumidor, vai para uma assembleia, tem medo, volta. Quando está tão grande de polícia ali, tão grande um aparato, tanta arma, que volta. Então isso, tem que fazer isso com bandido. Vai para uma favela, para uma grota, enfrentar bandido, se tiver bandido lá, porque as pessoas que moram em favelas, em grotas, a maioria são pessoas de bem, não tem que fazer aquilo. É uma força desproporcional. Aquilo ali eu protesto aqui, como cidadão, como deputado, eu protesto, que eu tenho certeza que isso não se deve fazer de maneira nenhuma. Foi se discutir ali sobre o destino de uma empresa, Eletrobras. Se fosse num presídio, lá dentro de um presídio, nem lá teria tanto policial do jeito que eu vi hoje. Não tinha. Mas é com prazer que eu cedo uma parte da deputada Valgaia e depois o deputado Bruno Toledo. Deputado Ronaldo, agradeço a Vossa Excelência e gostaria de me juntar ao seu discurso em relação à Eletrobras Alagoas, antiga CEAL. Essa empresa que tem muito serviço prestado ao Estado de Alagoas e ainda tem muito o que fazer. O Estado de Alagoas deve muito à Eletrobras no programa Luz para Todos, onde praticamente energizou quase 100% do interior do Estado de Alagoas. E prestando esse grande serviço, e hoje quero privatizar a CEAL, a antiga CEAL, que gostaria de até dizer, tenho certeza que tem até pendência com o Estado de Alagoas, que existe uma discussão que na hora que ela foi federalizada, ficou de repassar algum recurso para o Estado de Alagoas, e até agora o governo tem trabalhado para que isso aconteça e esse dinheiro ainda não entrou no cofre público do Estado de Alagoas. É uma pena que isso possa acontecer. Eu acho que tem que se mobilizar não só a classe política, a sociedade alagoana,
para que a CEAL continue sendo a nossa CEAL, a Eletrobras Alagoas continue sendo a nossa CEAL, e que a privatização não é possível fazer nessa companhia que tanto serviço prestou a Alagoas. Parabenizo Vossa Excelência e gostaria de dizer que estou solidário com Vossa Excelência, inclusive na manifestação que foi feita lá, a agressão que Vossa Excelência sofreu. Muito obrigado, deputado Ronaldo. Deputado Bruno Toledo. Deputado Ronaldo, agradeço a parte, em que pese temos visões diferentes nesse ponto. Eu já disse aqui em audiência pública, promovida, se não me falha a memória, pelo deputado Inácio Loyola, Vossa Excelência, acredito que estava naquele momento de discussão. No meu entender, deputado, precisa-se, nesse tocante, separar o discurso ideológico e focar em dados. Eu, particularmente, não demonizo privatização, porque imagino, deputado Ronaldo, que o que as pessoas querem verdadeiramente é eficiência no serviço. As pessoas não estão interessadas se é estatal, se é empresa privada, as pessoas querem eficiência. E, convenhamos, a Eletrobras não presta um bom serviço para a população. A Eletrobras peca em muito nos serviços pelo monopólio que tem. Vossa Excelência, de forma muito correta, pontua que o monopólio acaba gerando um serviço pouco eficiente. Eu queria lembrar que atualmente existe um monopólio estatal. A empresa que é pública, mas tem um monopólio da distribuição de energia. A Eletrobras, com raríssimas exceções, não gera energia, não fabrica energia, ela distribui energia. E por que não quebrar esse monopólio? Por que não quebrar o monopólio da distribuição de energia? Geraria uma concorrência leal para o cidadão, para aquele que está recebendo a energia. O que nós precisamos aqui é começar a quebrar mitos sobre privatização. O papel do Estado, deputado Ronaldo, muitas vezes, por muito tempo que foi tão endeusado, já se mostrou ineficaz, já se mostrou ineficiente. Nós precisamos começar a deixar cada um que faça o que sabe. O Estado precisa, deve se vir sempre como fiscalizador. O Estado precisa fiscalizar, o serviço precisa ser eficiente e o Estado tem dever de fiscalizar. Se porventura aquele cidadão que estiver em qualquer lugar mais isolado, não estiver recebendo o serviço com dignidade, com serviço com eficiência, o Estado tem o dever de punir aquela empresa que não está prestando serviço. Mas quando o Estado executa o serviço, deputado Ronaldo, fica muito difícil de acreditar Estado punindo o Estado. Nós já temos vários exemplos aqui de algumas agências que têm um papel de regular serviços e que no final das contas não sai do papel. Então eu imagino que o Estado tem como dever a fiscalização, cobrar que o serviço ocorra para o cidadão. Mas não precisamos mais ter monopólios estatais, porque isso, e muito, deputado, está gerando também a famigerada corrupção que nós estamos aí acompanhando e todo mundo estarrecido. Vamos aqui o exemplo da telefonia. Quem não lembra, era estatal. E a gente, para ter acesso a um telefone, dava um trabalho danado. Precisava entrar numa lista para comprar uma cota de telefone, caríssimo. Era um patrimônio que entrava no imposto de renda das pessoas, uma linha telefônica. E aí, quando se quebrou o monopólio, está aí. Hoje todo mundo tem um telefone e, quando não quer, troca em 5 minutos numa banca de revista. Modernizou. Então, eu imagino que a gente tem que criar mecanismo de trazer o serviço com eficiência, quebrando essa mística de que o Estado pode solucionar tudo na nossa vida. Não. O Estado precisa fazer o que lhe é peculiar. Primeiro, a cobrança que os serviços aconteçam, mas a execução, em muito, já está devendo. Com todas as vênias, a Vossa Excelência, eu coloco esse meu ponto de divergência e acreditando que nós precisamos discutir isso com dados. Quais são as consequências, sem fazer futurologia, mas pensando com racionalidade, onde nós poderemos chegar. Se for, deputado, para modernizar o serviço, eu preciso aqui deixar meu ponto de vista, que sou sim aberto ao diálogo
ao novo, mas que traga eficiência. Esse eu acho que é a bandeira, agradecendo o espaço que Vossa Excelência me concede. Eu queria agradecer, deputado Arnaldo Medeiros, pela parte. Deputado, a gente, salvo engano, houve uma audiência aqui na Assembleia Legislativa para tratar dessas questões em outubro. Até perguntei aqui à deputada Jó, né, e não foi tirado nada. Qual foi a proposta que foi, na realidade, tirada dessa audiência pública? Quais as explicações que foram dadas? Porque, na realidade, deputado, eu não quero entrar nesse mérito em relação a privatização, não, até porque eu não conheço da matéria profundamente, né, da opinião. Mas, assim, fiquei preocupado quando Vossa Excelência colocou que eu tive uma informação dessa possível, ou suposta agressão que houve em relação a alguns trabalhadores, né, de trabalhadores da Eletrobras. E Vossa Excelência falou que tinha muita polícia, né? Primeiro eu quero dizer, por exemplo, se tinha muita polícia, a gente tem que agradecer, na realidade, a quantidade de polícia que está fazendo a segurança pública do nosso Estado, a polícia ostensiva. Se houve, assim, excesso, eu acho que a presença da polícia, na realidade, é para manter a ordem, né? A polícia está para manter a ordem. E, no momento em que houve, como Vossa Excelência está colocando, essa agressão e estranha a quantidade de policiais presentes, certo? É muito importante, e até eu torço para que todos os movimentos que estiver sobre qualquer tema, para discutir qualquer situação, onde seja um movimento que vá parar o trânsito, que vá fazer qualquer interdição, a presença da Polícia Militar sempre esteja lá para dar segurança. Eu acredito que a presença da Polícia Militar foi justamente para manter a ordem, porque, deputado Ronaldo, em alguns momentos, a gente sabe que algumas pessoas que não têm nada a ver com o tema, que não participam, que não fazem parte do sindicato, que não tem nada a ver com aquilo que está se discutindo, se infiltra para querer causar tumulto. E não estou aqui fazendo defesa, certo? Mas fazendo assim até uma colocação, porque eu fico muito feliz quando vejo qualquer manifestação, a presença da Polícia Militar. Fico muito feliz quando vou passando numa blitz ou no trevo e vejo a presença ostensiva constante da Polícia Militar, porque aquilo indica segurança para a gente. Então, eu estou, assim, o que Vossa Excelência traz nesse momento da discussão é de grande importância, né? Mas, assim, a gente pergunta, o que foi discutido na Assembleia, o que tirou, qual o conteúdo daquela discussão lá de outubro? Outubro não foi, deputada Jó? Outubro de 2017? De 2017, é o que foi tirado. Porque, por exemplo, a gente fez uma audiência pública aqui, do presidente, deputado Tenório, para poder justamente discutir, como muitas e muitas, né? Não se chega à conclusão de nada, não foi proveitosa essa audiência, não teve um relatório, não houve um indicativo do que poderia se fazer, né, para chegar a um momento como esse, onde houve, infelizmente, esse transtorno. Estou aqui para ter essa informação que eu não tenho, aproveitando essa oportunidade que Vossa Excelência está à frente e deve ter essas informações, e também para dizer que estou sim fazendo até uma defesa da Polícia Militar de Alagoas. Eu acho que a presença da polícia em qualquer manifestação é salutar, é necessário e é digna de aplauso para manter a ordem. Se houve excesso, que seja apurado. A polícia, como eu disse, vou ratificar, ser redundante, se estava lá, era para manter a ordem, e às vezes alguém se infiltra nos meios dos manifestantes ordeiros, né, que vão discutir as propostas, para poder causar esse tumulto. E, infelizmente, quando isso acontece, o policial militar que está lá presente, que está lá fardado, ele não sabe fazer uma distinção de quem é quem ali, a não ser uma pessoa conhecida, como é Vossa Excelência, ou qualquer outro parlamentar, ou qualquer autoridade que esteja lá presente. Mas, em relação aos manifestantes, eu não vejo assim, não peguei já pela metade do discurso de Vossa Excelência, né, o pronunciamento, mas não vejo por que essa crítica em relação à Polícia Militar, né? Porque a Polícia Militar está para contribuir, para manter a ordem. Eu não entendi, é só isso que eu queria deixar aqui registrado a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado. Senhor presidente, concluindo o deputado Galba, polícia para quem precisa de polícia, não é? Já dizia o poeta. Achei que tinha muito, desfalcou outras áreas, acho que secou, esvaziou muito por aí, porque era em volta, parecia um campo de guerra, mas eu não vou discutir esse fato. Eu discuto aqui a questão da privatização da Eletrobras. Não é telefonia. Você não vai ter uma empresa que vai colocar poste de novo onde já tem. O deputado
Bruno Toledo fala, mas a telefonia houve. Perfeito, modernizou. Mas você não vai ter dois postos, duas fiações de empresas concorrentes. Você não vai ter de maneira nenhuma. Eu dou um exemplo aqui em Api. Em Api se constrói hoje uma adutora do Canal do Sertão, cidade pequenininha. Se fosse a iniciativa privada, iria construir aquela adutora ali? Não. Porque o consumo de água, em tese, o que vão pagar ali, não vai retirar o investimento que o governo do estado hoje está fazendo em Api. A adutora do Sertão, por exemplo, é uma mega adutora grande. Se for ver o pagamento, o que entra de recursos ali com a adutora do Sertão, nas cidades que ela distribui água, a área privada não iria fazer. Presidente, iria fazer somente em Maceió, Arapiraca, que são cidades, Palmeira dos Índios. Nas pequenas cidades nós não teríamos investimento. Na área rural nós não teremos investimento com a iniciativa privada cuidando da energia. Onde tem concorrência, ótimo. Com concorrência, a gente vai ligar aqui para um operador, a TIM, por exemplo. A gente passa 10 vezes para ligar e não consegue. Esse problema eu estou aí, as pessoas reclamando há mais de um mês. Você imagine se fosse só uma empresa de energia. Senhor presidente, era isso que eu gostaria de falar e muito obrigado pelo tempo que Vossa Excelência permitiu que eu ficasse aqui. Deputado Ronaldo, mesmo daqui da presidência, eu queria, com a permissão do plenário, perguntar, Vossa Excelência recebeu algum convite formal para essa audiência pública? Senhor presidente, eu recebi via WhatsApp, esses convites que chegam para a audiência via WhatsApp. Eu perguntei, deputado, porque isso é uma audiência pública de um assunto que interessa ao Estado de Alagoas, que interessa ao Estado brasileiro. Isso aqui é o Poder Legislativo que representa o povo. E o Poder Legislativo não foi informado dessa audiência pública. Então, daí você começa a ver a falta de, vamos dizer assim, de importância a se dar essa audiência. Para mim, é uma audiência pública nula, por falta de representação popular. Então, eu queria contribuir com o pronunciamento de Vossa Excelência, fazendo essa observação e dizendo, no período em que o Brasil vive, em que se discute a maior crise, talvez, da história do Brasil, não é momento de se vender o seu patrimônio. E, lamentavelmente, o governo federal está vendendo o patrimônio, ou trocando a qualquer preço, no momento que não é momento para isso e que, com esse valor, não vai conseguir resolver nada no país. É simplesmente entregar o patrimônio brasileiro a empresas, possivelmente empresas multinacionais. Fica essa observação a ser registrada. Se me permite mais um minuto, essa audiência foi convocada pelo BNDES, pelo Ministério das Minas e Energia, e o preço que estão estipulando vender a CEAL aqui, R$ 52 mil. R$ 52 mil. Lógico que a empresa tem que ter capital para investir. Agora, é R$ 52 mil é o preço. 52 mil é o preço hoje, sem pagar uns planos, sem pagar o Estado de Alagoas. Isso é um presidente indecente, senhor presidente. Esse, lá de Brasília, esse presidente Temer é um grande surrupiador do patrimônio do Brasil. Esse homem vai zerar com o que o Brasil tem de patrimônio. Por ordem de inscrição, concedo a palavra ao deputado Rodrigo Cunha. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada João Pereira, a todos que nos acompanham aqui presencialmente, a quem nos acompanha através da TV Assembleia, senhores funcionários, senhores da imprensa, meu boa tarde. Senhor presidente, eu utilizo a tribuna neste momento para fazer dois importantes registros. Um referente a um momento muito festejado no dia de ontem,
uma comemoração pelo governo do Estado de um assunto que nós tratamos aqui a semana passada, sobre os leitos da unidade de Santa Mônica. Então, o governo do Estado ontem fez uma ampla divulgação dessa inauguração. E é nisso que eu venho tratar nesse primeiro momento. Primeiro, resgatando um pouco, que particularmente me dediquei também na nossa linha e nossa prerrogativa de fiscalizador para fazer aquilo que estava ao meu alcance e esse momento um dia chegasse. Então, desde representação junto ao Ministério Público Federal, Estadual, realização de audiências públicas, como também discussões aqui em plenário, além de acompanhar de perto a ação da própria Defensoria nesse sentido, e principalmente o resultado fruto da ação judicial movida pelo Ministério Público, e o Ministério Público tanto estadual quanto federal, fez com que, na tarde de ontem, fossem inauguradas esses leitos. Então, pode soar estranho para quem não acompanha e viu pela imprensa a inauguração de 26 novos leitos e achar que são 78 no total. E não são. E é isso, deputado Bruno Toledo, que eu acredito que qualquer ser humano de bom senso que acompanha e que não gosta de ser feito como tolo, fica indignado. Como é que se pode o governo festejar, inaugurar pela segunda vez a mesma unidade, da mesma forma? Como é que se pode o governador ter que cumprir uma decisão judicial que determinou que fossem abertos esses leitos com uma fitinha, com um laço, já tendo feito isso há 3 anos atrás? Então, o povo não é tolo. As imagens estão aí para isso. Imagens estas que foram repetidamente mostradas na televisão durante 3 meses, há 3 anos atrás. Então, não há como não me posicionar sobre esse ponto. É lógico que quem não acompanha, e a grande massa não acompanha, vai aplaudir, vai dizer, poxa, que legal, agora são 78 leitos. Não, não são. São os mesmos 26 que naquela época, há 3 anos atrás, o ministro da Saúde esteve aqui, tiraram as fotos, da mesma forma como foi feito ontem. Então, infelizmente, eu acredito que não era necessário fazer isso. Comemoro, sim, fico feliz por estarem funcionando, pelo menos se dizer que vai passar a funcionar a partir de agora, mas não tem como fechar os olhos para isso. Uma forma extremamente desnecessária. Bota o negócio para andar, cumpra a decisão judicial, mas não se crie sempre fatos e fatos para uma autopromoção de uma forma extremamente desnecessária. Então, essa forma de manobrar a opinião pública realmente faz com que cada cidadão de Alagoas saiba que hoje ninguém ninguém pode apostar na memória curta. Os fatos têm que ser rememorados. Então, aqui quero dizer e deixar claro que um momento como aquele é necessário colocar para funcionar esses leitos é necessário, comemoro por isso, mas também passa a me preocupar, porque a forma que se deu essa abertura foi uma contratação de maneira precária daqueles servidores funcionários que irão trabalhar lá, uma contratação feita não com base naquilo que se esperava, chamando a reserva técnica que foi selecionada e capacitada para isso, mas sim de uma forma extremamente precária. Por isso, eu também chamo a responsabilidade dessa casa, e mais uma vez, acredito que pode ser capitaneada pela própria Comissão de Saúde dessa casa. Já realizamos alguns atos nesse sentido, que nós possamos resolver, de fato, essa problemática da reserva técnica. A criação dos cargos, que são feitos de uma forma genérica para um CISAL, precisa ter um fim, para que essas pessoas também possam seguir sua vida, seja dentro do serviço público ou não. Então, acredito que ainda há como esse parlamento se posicionar, ainda há como cada parlamentar também aqui contribuir, não achar que o problema da Santa Mônica está resolvido, se bem que, repito, como foi inaugurado há um tempo atrás, há 3 anos, e para todo cidadão estava funcionando, agora novamente as fitinhas foram deslaçadas e requer também um monitoramento meu, também como de cada um dos senhores, para saber se de fato elas irão funcionar. Então, sendo assim, senhor presidente, eu não acompanhei aqui a ordem, mas o deputado Bruno e o deputado Ronaldo também querem falar, e eu
Eu passo a palavra primeiro ao deputado Ronaldo, que acho que foi o primeiro que levantou. Gostaria de ouvi-lo. Deputado Rodrigo Cunha, amanhã, por exemplo, o governo do Estado ele vai oficialmente lançar mais 127 leitos de retaguarda para desafogar o HGE. E essa parceria, ela está se dando esse aumento juntamente com alguns hospitais aqui de Maceió. Santa Casa de Maceió, mais 12, são 12 leitos a mais, Hospital do Açúcar, mais 55, e por aí vai. Então, o governo do Estado, ele tem investido aqui na saúde. A gente sabe que a questão da saúde, por exemplo, no estado como Rio de Janeiro e São Paulo, é absurdo. Aqui está as mil maravilhas, não, mas o governo, ele ontem reabriu os 26 leitos. Ao lado, nós temos um hospital da mulher quase pronto. Porto Calvo, construindo um hospital. Delmiro licitou, a ordem de serviço até o final do mês vai ser dada. União dos Palmares, da mesma forma. Então, é um governo que não está parado. É um governo que está trabalhando incansavelmente numa área que depende também de recursos federais, mas que o governo do Estado vem com recursos próprios fazendo o que nenhum governo até hoje aqui em Alagoas fez. Se tem uma ideia, a quantidade de leitos públicos aqui na vizinha nossa capital aqui, Aracaju, é bem maior do que o nosso. Em João Pessoa, na Paraíba, é o dobro aqui de Alagoas. Além desse, hospital lá, hoje, ali na Via Expressa, sendo construído. Então, nós estamos vendo um governo atuando, um governo que está investindo em áreas que nunca foram investidas e com recursos próprios, recursos do alagoano, recursos provenientes aqui do Estado. Então, a gente deve, logicamente, cobrar, mas cobrar, na minha opinião, mostrando o que está sendo feito. Amanhã, 127 novos leitos para o alagoano, para as pessoas mais carentes, para aqueles que buscam o atendimento público. São 2 UPAs que o governo do Estado vai licitar aqui. Essas UPAs que hoje tem aqui na capital, o governo do Estado, para poder abrir, o governo teve que manter o custeio da União durante mais de 6 meses, senão não abria. Ela manteve, cobriu esse custeio das 2 UPAs. Então, em tese, a UPA não é o governo do Estado que administra, é a prefeitura. Mas, mesmo assim, o governo do Estado ele não se escondeu, não se eximiu de investir. Era isso e muito obrigado, deputado, pela parte. Agradeço o deputado Ronaldo Medeiros pela parte. Faço apenas uma observação. Nesse caso específico da Santa Mônica, não há aqui como dizer que não recebe recursos federais. Inclusive, levantei esse assunto aqui somente depois que tive a confirmação do próprio reitor, no momento oportuno, inclusive aqui em audiência pública, em que se recebeu durante esse período em que não estavam funcionando esses leitos, receberam recurso para isso. Então, isso aqui foi dito, não é por mim, foi dito pelo atual gestor, para confirmar apenas o que eu já tenho também por escrito. Então, durante esse período, o recurso federal chegou, inclusive na própria ação do Ministério Público Federal consta isso. Então, só quis ressaltar que o que aconteceu ontem foi um cumprimento, o governo foi obrigado a cumprir uma decisão judicial e arrumou um meio para isso, para inaugurar esses 26 leitos de 3 anos atrás. Então, se vão construir mais, vamos torcer para que aconteça. Mas o que não pode é não se criar modelos de gestões eficientes e cuidar daquilo que já existe. Eu digo isso, repito, a questão dos insumos também, se quiser ficar detido a Santa Mônica, é necessário falar dos insumos, porque quando eu estive lá, além da falta desde seringa a esparadrapo, falta-se um sistema, deputado Bruno Toledo, de controle.
A resposta que foi dada pelo responsável, quando eu perguntei como é que se dá o fluxo de entrada e saída aqui de medicamentos e insumos, a palavra foi no olhômetro. Ou seja, a gente está vendo que está faltando e pede, porque o sistema que tem aqui é só para solicitar, não se tem o que sai e o que é que fica. Então, é nessa linha de contribuição que nós, inclusive, fizemos indicações para que a gente busque colaborar também com a modernização da administração do Estado de Alagoas. Então, concedo uma parte ao deputado Bruno Toledo também para se posicionar. Deputado Rodrigo Cunha, agradeço a parte, Vossa Excelência me concede. É importante, deputado, sempre voltar nessa reflexão, não por perseguição a qualquer política pública, mas para marcar uma posição, deputado, que preciso testemunhar, que por parte de Vossa Excelência não é nova, uma preocupação com os serviços das unidades hospitalares já existentes. Vossa Excelência traz um informe sobre essa nova inauguração dos leitos da Santa Mônica. Poderia citar aqui tantos hospitais fechados dentro dos nossos hospitais. Quantos leitos, quantos hospitais estão fechados dentro de Santa Casa, Hospital do Açúcar, Elvio Alto, Santa Mônica, Vossa Excelência já traz o tema, o próprio HGE. Quantos hospitais não estão fechados dentro dos atuais hospitais? Quantos hospitais do interior, deputado Rodrigo Cunha, não funcionam de forma precária porque um convênio de fortalecimento dessas unidades hospitalares no interior foram cortados? Quantas vidas não foram perdidas por uma política de construção civil, de concreto, de mostrar para a sociedade que está lá construindo novas unidades hospitalares, mas não se preocupa com a qualidade do serviço. Não há uma preocupação com a falta de medicamentos e correlatos, não há uma preocupação com o cidadão, com o ser humano, com o servidor público que está lá na ponta, muitas vezes tendo que dividir luvas de procedimento. Por quê? Porque tem novos hospitais sendo construídos. Aí parece que, como um conto de fadas, as coisas irão se resolver. Ora, como é que a gente pode festejar construção física de novos hospitais, deputado Rodrigo, se não se resolve os hospitais que nós temos atualmente? Na minha terra natal, Cajueiro, fechou o hospital. Tem mais de um ano o hospital fechado. E a gente não vê um trabalho sério para se viabilizar esse atendimento humanizado, para se fortalecer consórcios, que as pessoas consigam resolver seus problemas já perto de casa. Não se vê uma política séria. E aí, quando se abandona a qualidade do serviço e se incentiva aí, se dá foco a novas unidades hospitalares, e uma pergunta muito elementar. Eu tenho feito aqui e tenho testemunhado que Vossa Excelência também tem feito. Como vamos custeá-las? É muito básico. Como iremos custear essas novas unidades hospitalares? Vamos aqui, deputado Rodrigo, ignorar agora. Ignorar que a coisa não está bem, que o HGE não está bem, que a Santa Mônica não está bem, nada disso está sendo custeado, os fornecedores estão sofrendo ainda com calote, ainda não receberam o que forneceram ao Estado. Vamos ignorar isso. O orçamento do Estado não tem nenhum aumento para a saúde, nenhum aumento para a saúde. Como é que vamos custear isso? E aí, confesso, fico muito espantado quando aqui, na sessão solene de abertura do ano legislativo, o governador diz que vai ser o primeiro a protestar se não tiver dinheiro para custear os hospitais. Eu confesso aos senhores, eu não quero ver o governador do Estado fazendo protesto contra o governo dele. Vai ser uma coisa muito feia. Já pensou o governador com a plaquinha lá, queremos saúde? Então, o que eu quero, o que eu peço, eu faço isso de forma muito franca, sem fazer a pirotecnia. Qual é o plano? Como nós vamos custear? É muito simples, é muito básico. Vamos fazer concurso público, vai ser um OS, como é que vem o orçamento? Vai ser do FECOEP, porque a construção é do FECOEP. E eu tenho divergências sérias quanto a isso.
divergências sérias quanto à utilização do FECOEP e torno isso público. Claro que quero novas unidades hospitalares, quero, mas tenho divergências quanto à utilização. E a gente não vê um plano sério. Então, parabéns, Vossa Excelência, que está trazendo esse tema. Nunca isso vai ser cansativo, nunca vai ser cansativo, porque quem está sofrendo na ponta, deputado, agora, quem está sofrendo na ponta sabe como é importante um trabalho sério como esse que nós estamos trazendo aqui. Um trabalho de fiscalização. Infelizmente, nós não temos aqui prerrogativa de resolver, de executar para resolver esse problema. Mas nós estamos trazendo aqui um tema que é salutar, que é necessário. Como vamos custear? Então, me associo a Vossa Excelência, parabéns pela colocação sempre muito séria, diferente, inclusive, deputado, o próprio governador que diz, não vamos politizar esse assunto. Eu concordo, não é momento de politizar a saúde a esse ponto, mas ao mesmo momento ele vai para a imprensa e diz, quem fala mal do hospital vai perder a eleição. Eu não faço meu mandato pensando em reeleição, não, deputado Rodrigo. Eu tenho um compromisso cada minuto, cada segundo com esse mandato. Eu não estou fazendo ele pensando apenas em reeleição, não. Então, se isso vai me custar, que seja. Mas eu preciso disso desse ponto muito esclarecido. Como é que nós vamos falar para o povo alagoano de um futuro melhor para a saúde, quando atualmente está do jeito que está, e nós não vemos no orçamento nenhum aumento, nenhum incremento para se custear essas novas unidades hospitalares. Muito obrigado. Eu acredito que o raciocínio deve ser esse. Então, a expectativa que há, eu falei aqui publicamente na semana passada, é um incremento de cerca de 30% daquilo que já existe hoje de orçamento para a saúde e para a manutenção desses hospitais. Então, onde é que vamos buscar esse dinheiro? Tem que se alcançar uma forma e que ela deve existir, mas vamos torná-la pública também. Agora, nós vivemos num momento em que ninguém deve ignorar as redes sociais. Vivemos num momento em que uma ferramenta importantíssima de comunicação é a rede social. Não tenho dúvidas disso. Mas nós devemos saber o limite disso. Devemos ter um termômetro que não seja apenas as curtidas nas redes sociais. Então, o governador foi extremamente infeliz ao publicar uma foto ontem, inaugurando esses leitos e colocando a seguinte legenda: inauguração de 26 novos leitos. Muitas vidas serão salvas a partir de agora. E esses 3 anos que eles não estavam inaugurados? Essas vidas que não foram salvas desde aquela data. Então, esse limiar, essa preocupação, que eu remeto sim a situações, como eu falei aqui em plenário, dos trigêmeos, da mãe que teve trigêmeos e que teve que percorrer os hospitais para conseguir um leito e só conseguiu lá no HU, infelizmente todos faleceram. Não sei se a causa foi a saúde que já estava comprometida ou algo do tipo, mas é uma saga que várias outras mães de alto risco, além de ser mãe, que é uma situação de extrema vulnerabilidade, quem está gestante de alto risco é uma hipervulnerabilidade. Então, nós temos que ter sempre em mente essa visão humana. Então, se a partir de hoje, os alagoanos, com esses leitos que já estavam disponíveis há 3 anos antes, não vão perder suas vidas, o que aconteceu durante esses 3 anos anteriores. Então, é essa reflexão, num momento em que se faz tudo por um like, por uma curtida, por um comentário numa rede social. Além disso, senhor presidente, faço aqui um rápido registro, uma atividade que fiz ontem, percorrendo esse estado, é algo que eu tenho também como marca, não me fixar apenas em uma cidade, não criar redutos eleitorais, e sim buscar conhecer cada vez mais esse estado. Ontem eu tive a oportunidade de ir novamente a Maribondo, a Tanque d'Arca e a Taquarana. Sou obrigado, deputado João Pereira, a sempre que entrar na cidade visitar suas escolas estaduais. Então, em Maribondo, por exemplo, encontrei uma escola com ar-condicionado, cheguei pela manhã, temperatura amena, tem as suas dificuldades. Em Tanque d'Arca, já foi diferente, em Taquarana, diferente. Tanque d'Arca, a temperatura pela manhã de 33 graus, os alunos suando para conseguir compreender o que o professor falava. Já à tarde, em Taquarana, entrando nas salas de aula, que aí nós podemos também, sem atrapalhar o momento, mas perceber um aluno estudar a 36 graus, 3 horas da tarde, nesse nosso agreste,
e querer que ele compreenda o que o professor tem que falar mais alto que o ventilador é desumano, é querer uma qualidade desse ensino sobrenatural. Então, o governo está investindo sim em escolas, mas se tem que ter cada vez mais esse olhar nosso de demonstrar para o governador que não tem como percorrer cada cidade e cada escola, e às vezes pode estar se baseando apenas na informação que chegam, que aqui em Alagoas ainda tem muito que melhorar sim na educação. Então, nessa área estrutural, nenhuma das escolas tinha quadra esportiva, apenas Maribondo consegue uma parceria, faz um contrato com um ginásio particular. Nas outras duas cidades não se tem quadras esportivas, a aula de educação física é feita de maneira teórica. Então, quantos talentos estamos perdendo? Fora isso, todos nós sabemos o benefício de que é praticar esportes. Então, essas crianças que vivem nessas cidades estão privadas desse momento não só de lazer, mas também de desenvolvimento físico e mental também. Visitei também, e além disso, uma demanda que foi recolhida, foi algo que eu acho que todos nós temos conhecimento, a necessidade, o deputado Ricardo Nezinho falou muito bem sobre esse assunto no ano passado, quando eu rememorei aqui e constatei a falta de merendeiras, a falta de serviços gerais nessas escolas. E o argumento era que não se tinha uma lei, que se precisava de uma aprovação de uma lei da Assembleia. Essa aprovação foi feita, senhor presidente. Já estamos aí há 4 meses da aprovação dessa lei. No entanto, as escolas não receberam esses profissionais que seriam contratados. Então, há aqui também uma indicação que será feita nesse sentido. E, para finalizar, também visitei em Maribondo a delegacia da cidade, uma delegacia em que um policial, a única pessoa que estava representando o poder público era um policial, para tomar conta de todos os presos. Além disso, uma delegacia sem condições nenhuma, que o próprio Ministério Público recomendou que ela não recebesse mais presos, fora isso, a falta de estrutura necessária. Então, me solidarizo com todos que fazem, principalmente a Polícia Civil desse Estado, que não tem as estruturas adequadas para realizar sua atividade, que colocam sua vida em risco para tentar proteger cada um de nós alagoanos. Então, senhor presidente, queria fazer esse apanhado, porque tudo que estou dizendo aqui será fruto também da... Finalizando, então serão frutos de indicações do meu gabinete. Como parlamentar, é essa a nossa função, nossa prerrogativa de acompanhar os serviços públicos. Repito, não estou fazendo isso de agora. Vossa Excelência testemunha que sabe que desde o início do mandato é essa a nossa forma de agir. Então, sendo assim, senhores, agradeço a compreensão e também a interação. Obrigado. Convido o deputado Dudu Holanda a assumir a primeira secretaria e fazer a verificação de quórum dos senhores deputados e deputadas presentes à sessão. Os 14 deputados presentes, senhor presidente. Havendo número legal, dou por iniciada a ordem do dia. Processo de número 288/2016. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 48/2016. De autoria da senhora deputada Jó Pereira. Em discussão. Em apreciação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 89 de 2018. Discussão e votação da indicação número 551/2018, de autoria do senhor deputado Galvão Novaes. Em discussão. Em apreciação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Processo número 176/2018. Discussão e votação da indicação número 552 de 2018, de autoria do senhor deputado Galba Novaes. Em discussão. Em apreciação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 233 de 2018. Discussão e votação da indicação número 553 de 2018, de autoria do senhor deputado Rodrigo Cunha. Em discussão. Para discutir, deputado Rodrigo Cunha. Senhor presidente, apenas para fazer também um registro importante. Aqui é um assunto que todos os parlamentares têm ciência, inclusive o deputado Bruno Toledo, no final do ano passado, trouxe aqui uma comissão de vereadores de Piaçabuçu e reuniu com também uma comissão de parlamentares. Posteriormente foram ao Palácio tentar resolver o assunto da falta de abastecimento de água e também da qualidade de água em Piaçabuçu. Tiveram reuniões com o governador em exercício à época, o governador Luciano Barbosa, e recebi depois, eu não fui para esse encontro, e recebi depois em meu gabinete outros vereadores e também alguns populares, inclusive com abaixo-assinado. Fui visitar a cidade, e na cidade um dos locais que me chamou a atenção foi justamente esse bairro Paciência, em que, para cumprir uma liminar da Justiça, foram construídos 2 reservatórios de água, que seria, de fato, algo que poderia amenizar a falta de água durante um período naquela localidade. No entanto, esses reservatórios nunca funcionaram. E eu fui perguntar à Casal por que nunca funcionou. E a Casal me disse que está em completo funcionamento. E não é verdade. Ninguém me disse, eu fui lá, eu vi, eu filmei, tem fotografias, tem filmagem, que aquilo nunca funcionou. Então, por isso também já busquei o Ministério Público para que tome as providências necessárias e que a gente venha, de fato, apenas se posicionar sobre aquilo que for a realidade dos fatos. Então, por isso aqui eu faço apenas esse registro nessa indicação. Para discutir, deputado Bruno Toledo. Senhor presidente, eu também quero ratificar as palavras do deputado Rodrigo. Estive recentemente com alguns vereadores também, em especial o presidente Cairo Castro, lá da Câmara de Vereadores de Piaçabuçu, e o problema continua. Tivemos, inclusive, presidente, a presença na cidade do governador, na ocasião em exercício, o secretário Luciano Barbosa. Estava em exercício do governo, esteve em Piaçabuçu, assumindo o compromisso do governo em resolver o problema, além das estações que o deputado Rodrigo Cunha cita. Tiveram também a instalação de algumas bombas para fugir da salinização da água, também como alternativa para solucionar o problema. A informação que tenho é que essa obra está paralisada e, na última sexta-feira, o vereador Cairo Castro me dizia que já tinham 2 semanas que não chegava água, em especial no bairro da Paciência, mas a falta de qualidade da água e a escassez era em todo o município, acentuado mais no bairro da Paciência. Então, gostaria de também subscrever aqui verbalmente esse apelo do deputado Rodrigo Cunha e pedindo, senhor presidente, que a Casal resolva esse problema de forma imediata, porque só sabe a falta de água quem realmente está sentindo isso, quem não está tendo acesso a algo tão elementar. Então, de fato, o problema persiste, se agrava, e nós precisamos, de uma vez por todas, solucionar, dar esse direito tão básico e elementar à população. Muito obrigado. Para discutir, deputado Ronaldo Medeiros. Senhor presidente, em Piaçabuçu, eu inclusive estive na cidade, está tendo um problema sério, que é, logicamente, a questão do Rio São Francisco. O mar adentrou hoje no local atual onde é feita a captação de água em Piaçabuçu. O governo do estado praticamente construiu já outro ponto de captação, 7, 8 quilômetros acima do local onde hoje é realizada essa captação. Hoje eu falei com o presidente da Casal sobre esse assunto, que é um assunto água, né? Sempre é um assunto muito importante.
ele, para inaugurar esse novo sistema, está aguardando 2 bombas e umas boias, já que o rio, em alguns locais, a profundidade não é boa para se captar água. Nessa nova localidade tem que ter essas bombas novas e essa boia. Mesmo assim, o governo já colocou uma bomba nesse local novo para testar a tubulação, para quando chegarem essas bombas, segundo o presidente Clécio, até o final do mês, essas 2 bombas novas, elas irão chegar e irá melhorar sensivelmente, né, hoje, o abastecimento que é feito hoje pela Casal, com a chegada dessas bombas da Casal, adquiridas, algumas aqui no Brasil, algum equipamento desse não é feito aqui no Brasil. Até o final do mês nós sabemos que o problema é sério, é grave, a água é vida, mas é um problema que não foi causado pelo governo. Isso aí foi um problema causado pela morte aí, praticamente, naquela região do Rio São Francisco. Eu estive no povoado, deputado Bruno, creio também que Vossa Excelência já esteve lá. Esse local as pessoas nem tomando banho estão mais. E olha que é um povoado à beira do rio. É morrer de sede, literalmente, em frente ao mar, porque a água é salgada, fica mais abaixo de Piaçabuçu, uma água muito salgada. Então, creio que com esses investimentos nós teremos, senhor presidente, a regularização, não é? Já que as bombas vão captar mais água durante mais tempo no rio. Não havendo mais discussão, coloca em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 273 de 2018. Discussão e votação da indicação número 554 de 2018. De autoria da senhora deputada Jó Pereira. Em discussão. Em apreciação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 391 de 2018. Discussão e votação da indicação número 555 de 2018. De autoria do senhor deputado Jairzinho Lira. Apelo ao senhor governador do estado, pleiteando as providências necessárias para que a rodovia L370, que liga o município de Lagoa da Canoa ao povoado de Mata Limpa, seja denominada rodovia Hermeto Pascoal. Em discussão. Em apreciação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 395 de 2018. Discussão e votação da indicação número 557 de 2018. De autoria do senhor deputado Jairzinho Lira. Em discussão. Em apreciação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 429 de 2018. Discussão e votação da indicação 560 de 2018. De autoria do senhor deputado João Barros Filhos. Em discussão. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 429 de 2018. Discussão e votação de indicação 560 de 2018. De autoria do senhor deputado João Barros Filho. Em discussão. Em votação. Aprovado. Esgotadas as matérias. Encerra do dia passa discussões pessoais. Não havendo oradores inscritos. Convoco os senhores deputados da próxima sessão ordinária argumental e encerra presente.